Fala cervejeiros, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Com Cerveja. Eu sou Daniel Dinslaken e hoje é dia de quadro Verdade ou Mito. E o assunto é: cerveja puro malte é melhor que cerveja com adjuntos. Para falar se isso é uma verdade ou mito, eu não precisava nem falar muito. Bastava mostrar essas imagens aqui, que são cervejas puro malte, e essas imagens aqui, de cervejas que vão adjuntos. E aí, vocês acham que é verdade ou mito que cerveja puro malte é melhor que cerveja com adjuntos? Claro que é um mito. Não tem dúvida sobre isso. Eu quis trazer isso para vocês porque muita gente, principalmente para quem está começando, vai ouvir muita gente falando aí de cerveja boa, que é puro malte, que essa é legal, e você de repente quer introduzir, falar um pouco de estilos de cerveja e não sabe exatamente como falar com essas pessoas que são leigas e que não sabem, que não conhecem o que a gente já conhece com relação à produção de cerveja, estilo de cerveja e tudo mais. Então, vai ficar aqui algumas dicas para vocês poderem conversar com pessoas que de repente conhecem pouco e principalmente para conseguir convencê-las e entender um pouco mais do nosso mundo, para que elas não fiquem tão reféns dessas grandes indústrias, né, que fazem as cervejas, tanto as com adjuntos, que muita gente fala que não é cerveja, quanto as puro maltes, que é a venda massiva aí dos supermercados, que a grande parcela da população está acostumada. Então eu vou trazer para vocês aqui 3 conselhos para a gente falar rapidinho o que é uma cerveja puro malte, falar um pouco sobre adjuntos e também sobre a lei de pureza, que tem uma certa influência aí nesse sinônimo de qualidade. Então, o que é uma cerveja puro malte? Que a gente começa a ver aí algumas marcas falando que são cervejas puro malte. Basicamente é substituir uma grande parcela da composição dos maltes ali, né, que as cervejas massificadas têm de milho e arroz. Basicamente não é bem o milho e arroz, mas principalmente aqui no Brasil a raiz maltose, que é o extrato de malte feito a partir do milho, que nas cervejas aí, Skol, Brahma, Skin, tal, é na casa aí de 40% para poder seguir o que recomenda a norma brasileira. Então 40, 50% dos fermentáveis é raiz maltose que vem do milho, tá? Então pode trazer um pouco de sabor do milho e tal. E por que ela utiliza isso? Por que é feito como é feito? Esse estilo de cerveja, essa forma de apresentação, surgiu depois da lei seca lá nos Estados Unidos e foi meio que uma recriação das grandes cervejarias para ter um produto de baixo custo e baixo teor alcoólico, leve, fácil de beber. Essa seria a proposta deles, pensando se tem qualidade ou não, comparando com os estilos europeus que a gente está conhecendo agora, mas essa foi a proposta deles de entrada no mercado e deu muito certo, não é à toa que é o que mais vende no mundo. Quando a gente começa a estudar um pouco mais, a gente degustar principalmente, a gente vê que não é tão bom, não tem sinônimo de qualidade isso, mas é a proposta deles, tá? E acontece, o que vem acontecendo? Naquela época, quando se instituiu isso, começou a fazer isso, era muito vantajoso. Primeiro porque tinha que diminuir bastante o corpo da cerveja, tinha que ser uma cerveja bem seca, bem leve. E isso se consegue com milho, se consegue com arroz. São adjuntos que dão menos corpo do que a cevada. Então não sei se tinha esse interesse de alguma forma, pensando em receita, mas principalmente, claro, o valor, né? O valor do milho era bem inferior à cevada. Hoje isso já não é uma realidade, tá? Os valores, aí se for olhar na bolsa, o preço da saca de milho e saca de arroz é muito parecido, os preços, mas também as grandes indústrias hoje não vão mudar as suas receitas e substituir o milho pelo arroz ou o milho pela cevada e vice-versa, só pensando no lucro, só pensando em qual que é o ingrediente que está mais barato naquela ocasião. Agora, mesmo a gente julgando se é boa ou se não é, são receitas que estão estabelecidas, que estão já no mercado e o cliente quer aquele sabor. Não tem como toda leva eles estarem ali trabalhando com milho ou com cevada de acordo com o valor que está a saca de cada um. Então hoje não é muito mais barato fazer com milho, mas já é a forma como eles trabalham, tá? Basicamente a gente poderia pensar dessa forma. E daí onde entra a questão de puro malte? Puro malte porque na verdade ele substitui, então, como eu falei, essa raiz maltose por cevada. Então 100% malte pilsen, essas são as cervejas puro malte massificadas que a gente tem, que para muito leigo é um sinônimo de qualidade. Então, como muita gente costuma falar, eu não gosto muito desse termo, mas isso não é cerveja, porque vai milho e tal. Muita gente que entende, né, entendido, começou a pesquisar um pouquinho, viu um pouquinho sobre cerveja, começa a ficar entendido no assunto, arrumando aqui, e falar que o que é cerveja que tem puro malte, aquela coisa toda. Aí quando ele se depara com uma cerveja puro malte, que é só malte de cevada, sendo uma proibida, sendo uma Brahma Extra, sendo uma Bavária Premium, uma Heineken, isso já é suficiente para ele
considerar que, beleza, essa cerveja aqui é boa porque é puro malte, diferente daquelas ali, que eu já não tomo mais, que eu já estou aqui bem, já estou sabendo de cerveja e bebo coisa boa. E claro que isso é uma estratégia de marketing das grandes indústrias que fazem a cerveja massificada de supermercado para continuar, dar um upgrade, vamos dizer assim, na qualidade e continuar tendo seu produto bem vendido, né? Uma cerveja puro malte de qualidade, vendida também massificadamente, como são as Pilsens, que na verdade nem Pilsen é, né? Se a gente for pensar por estilo, é uma designação que a gente colocou aqui no Brasil, como se fosse uma adaptação do estilo Pilsen tcheco, né? Que a gente conhece também aqui, que é bem diferente do que a gente tem. Mas o conceito de repente, a gente pensar numa puro malte como qualidade vai vir da lei de pureza alemã, que também é uma falácia, hoje a gente poderia falar dessa forma, e que confunde muita gente. Ela também foi criada lá em 1500 com o objetivo político, né, principalmente político e comercial, para que as cervejas não fossem, para que o trigo fosse preservado, principalmente para a produção de pão e para a família real, que tomava muita cerveja de trigo e eles não queriam simplesmente que a Baviera inteira tomasse cerveja de trigo, só a família real. Então foi criada a lei de pureza alemã, que a cerveja tem que ter só malte de cevada. Então lá naquela época, para se vender cerveja tinha que ter só malte de cevada. Por que isso? Porque é melhor do que trigo? Não, justamente o contrário, eles queriam trigo para eles. E isso foi levando para frente, isso virou marketing, já trabalhou muito, a lei de pureza já caiu, já voltou, hoje também não está muito em voga, mas muita gente que faz uma cerveja puro malte coloca isso no rótulo e acha que isso é sinônimo de qualidade e acaba enganando muita gente, entendeu? Porque se você botar açúcar na sua cerveja, se você botar milho na sua cerveja, qualquer adjunto, qualquer tempero, deixa de ser uma cerveja puro malte, não é mais uma cerveja que segue a lei de pureza alemã. E para muita gente, o simples fato de você pensar que uma cerveja não segue a lei de pureza significa que ela não é tão boa, né? Faz sentido pensar dessa forma. Mas o fato é que diferentes escolas cervejeiras, e mesmo a alemã também hoje utiliza adjuntos também, mas é muito utilizado o adjunto. Então, aonde que vem o adjunto? Ele vem para dar qualidade para a cerveja também. Ele pode tirar a qualidade, como no caso das cervejas de massa que a gente tem, mas com um objetivo, que é tirar muito do corpo dela. Tá? Ela poderia ter muito menos corpo e ter muito aroma de lúpulo, por exemplo. E poderia ser uma cerveja excelente. Só que não é objetivo deles terem muito aroma de lúpulo para não gastar muito com adjuntos. Agora, outros estilos, como várias daquelas que eu botei ali que são belga, praticamente todas elas têm adição de açúcar. E por que adição de açúcar? Na Bélgica tem o costume de ter cervejas mais alcoólicas. Cervejas mais alcoólicas com não tanto corpo, elas também têm um final seco, elas também são leves, uma cerveja mais leve de corpo, mas ela é bem alcoólica. Como que você aumenta o teor alcoólico sem aumentar muito o corpo? Você adiciona açúcar totalmente fermentável, ou seja, candy sugar ou açúcar mesmo, calda de açúcar, melado, tudo isso vai ser bem fermentado pelas leveduras e não traz corpo para a cerveja, ou seja, você adiciona mais teor alcoólico sem adicionar corpo, adiciona corpo, trabalha com várias coisas, sabores também vão estar nesses diferentes açúcar. A candy sugar, a produção de candy sugar também já é uma arte, né, que vai trazer vários sabores e cor também para a cerveja. E, claro, você não traz tanto corpo para ela. Então é uma estratégia, praticamente todas as belgas vão colocar um pouco de açúcar. Algumas cervejas que querem diminuir o corpo também, vai utilizar milho. Tem cervejas excelentes que tem milho. Então o milho não é sinônimo de baixa qualidade. É sinônimo de efeitos, do que você quer. Só que, claro, o que a gente conhece são muitas cervejas massificadas que têm um teor de milho, a gente acha ela ruim. A maioria das coisas que a gente acha ruim na cerveja massificada são off-flavors, do processo de produção. Por conta da industrialização, de ter que botar uma cerveja em uma semana no mercado, sendo que o prazo normal para ela ter, pelo estilo, teria que ser 30, 40, 50 dias, e em uma semana ela está pronta para ser consumida. Esse processo faz com que muitos off-flavors apareçam nela. E a gente associa como uma cerveja muito leve, sem sabor, que tem off-flavors, a gente vai entender ela como ruim, né? Depois que a gente começa a experimentar outras, a gente vê ela como ruim. Mas é principalmente pelo processo e não pelos ingredientes. O que ela se destina até que é razoável, pelo que ela queria ser, por ser uma cerveja leve, uma cerveja com pouco corpo. Se eles talvez simplesmente fizessem uma produção mais suave, vamos dizer, demorasse mais, seguisse e respeitasse o tempo de fermentação, maturação, que um estilo desse precisaria, uma cerveja lager com baixo corpo, baixo aroma, precisaria de um perfil maior, de uma maturação maior, uma lagerização. Se eles fizessem isso, a cerveja já seria muito boa.
Então, esses são alguns pontos simples que mostram que a cerveja não necessariamente vai ser boa ou ruim por questão de adjuntos. E isso é uma coisa que eu queria que ficasse muito claro para vocês, que vocês tivessem isso na mente, principalmente para conseguir passar essa mensagem adiante e conseguir explicar e falar com outras pessoas que de repente não conhecem cerveja artesanal, não conhecem cerveja especial e acham, que é muita gente, tá? Vocês acham que vocês vocês não, nós, né? Somos muitos e de fato somos, mas a gente não é nada comparado com a população no Brasil. A grande maioria das pessoas acha que cerveja boa ou razoável são as comuns. Tem gente que acha que a Skin é ruim, mas a Skol já é boa. Tem gente que acha que a Brahma é boa e a Skol não presta. Um range aí muito pequeno de avaliação. E já tem uma outra parcela da população que acha que as cervejas comuns é para grande massa e para mim, que já entendo um pouco que sei, vou para puro malte. E simplesmente daí pega aí na propaganda, cerveja puro malte, proibida e tal, aquela coisa toda, acha que já está arrombando. Se você for aí para algumas festas, pessoal que vai, cada um leva a sua bebida, você vai ver que cada vez mais, claro, já começa a aparecer artesanal, já chega um ou outro ali com um growler, pegou ali numa cervejaria, que eu acho que isso é simplesmente fantástico. Mas ainda tem muita gente que chega com a puro malte e acha que é já muita coisa. Até teve, para fechar aqui, só para a gente terminar o vídeo e dar um tchau para vocês, umas semanas atrás, eu estava no mercado com a minha esposa, a gente estava chegando no caixa ali, daqui a pouco chegou um cara empolgadão com uma caixinha assim de, acho que vem 15 naqueles fardos, que é aquela latinha menor, acho que é 269 ml, se não me engano. E eu aqui com a minha esposa, pagando e tal, chegou aquele cara empolgado, com o olho arregalado, feliz da vida com aquela caixinha debaixo do braço. Olhou pra mim quando eu olhei, que eu vi assim, cara, tu viu isso aqui? Puro malte, tá R$1,69 cada uma. Assim, nossa, que legal. Assim, quero ver se é esse preço mesmo. Vim aqui pra ver se é isso, não acreditei, tava muito barato. Aí eu assim, que legal, barato, né? Realmente, tipo... Aí ele disse, tu toma também? Assim, eu faço a minha cerveja. Eu falei pra ele. Eu faço a minha cerveja, não é tão barato assim, mas é bem melhor. Ele olhou assim, opa, tu faz, cara, que bacana e tal. Mas, pô, mas essa aqui, viu, puro malte, boa. E daí a gente, nesse aspecto, a gente sempre fica ali, o que eu falo? Eu falo que não é boa, eu dou essa aula aqui que eu tô dando para vocês, falo sobre o assunto, falo da onde que vem, o conceito e aquela coisa toda. Ou de repente a gente fala, que legal, vê aí esse preço, compra e seja feliz, né? Vai tomar, pelo menos tá dando um passo. A gente já vê que qualquer um, mesmo quem toma cerveja mais barata, tá querendo aumentar a qualidade. Então é só uma questão de tempo para a gente cada vez ter mais gente consumindo, mais gente fazendo, produzindo a sua, e o nosso universo aí de cervejas artesanais, sem dúvida, vai crescer muito ainda, e eu conto com vocês para isso, para a gente disseminar essa cultura, tá cada vez falando mais com as pessoas e levando essa mensagem aí para frente, certo? Espero que tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Amanhã a gente está de volta com mais uma sacada, e claro, né, deixa seu curtir aí se gostou do vídeo, se inscreva se ainda não está inscrito, e amanhã a gente se vê por aqui de novo. Um abraço, tchau, tchau!